Boa noite a todos. Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da noite, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa. Mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Do livro Fonte Viva, de Emmanuel. Vamos aproveitar então, pessoal, todas as oportunidades que surgirem para nós, agradecendo sempre a Deus a oportunidade de um novo dia. Graças a Deus. Neste momento, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nos esquecendo de qualquer preocupação que nos liga ainda lá fora. Vamos deixar essas preocupações lá fora. Vamos nos entregar agora, neste momento, ao Mestre querido. Jesus, amado e querido companheiro de todas as horas, Senhor, as nossas necessidades nos trazem à tua casa, mas também as nossas alegrias. Quantos de nós estamos aqui pelo prazer de estar, mas quantos aqui estão movidos pelas suas dores, suas amarguras, decepções mesmo. Quantas enfermidades, Senhor, nesse instante sendo colocada a teus pés, e nós te pedimos por esses enfermos. Nós te pedimos, Senhor,
por aqueles que já partiram antes de nós, que desencarnaram e suas famílias enlutadas sofrem muito com a saudade. Envolve-os a todos, Senhor, dando a eles o lenitivo que tanto necessitam. E a nós outros, Senhor, queremos te pedir que, em nome dos nossos guias e protetores, pedimos a permissão para estarmos iniciando a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome de Deus que estamos aqui, quietos, serenos, para participarmos desta reunião. Nós teremos o estudo da noite com a nossa Raquel. Obrigada, já estou à vontade aqui, né? Não precisa muito para ficar à vontade aqui, né, gente? Bom, quem olhou o tema da palestra lá embaixo? Qual é o tema de hoje? Galho verde. Quem já me conhece aqui há algum tempo? Quem? Ah, que bom. Quem sabe a minha profissão? Eu trabalho com informática. E aí estava lá um tema lá embaixo chamado galho verde. E aí quem pensou assim, poxa, a Raquel vem falar de ecologia? Não, não vim falar de ecologia, porque não é a minha praia. Essa é a praia do André Trigueiro, famoso palestrante, né? Que fala muito bem desse tema. Então, o galho verde que está lá embaixo não é o galho verde da árvore, nem da ecologia, nem vou falar nada de meio ambiente aqui. O tema que eles me deram é um tema do livro Renovando Atitudes, que é ditado pelo Espírito Hamed, e o médium é o Francisco Espírito Santo Neto. Esse livro ele é muito interessante nas temáticas que ele traz, porque ele traz sempre trechos, né, do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, e discorre sobre a personalidade, sobre as nossas emoções, sobre a psicologia, sobre diversos temas ligados ao autoconhecimento, ligados ao exercício do amor, ligados ao entendimento dos nossos sentimentos, né? E esse tema galho verde, ele vem falar de infância, né? Porque normalmente o galho novinho, né, ele está referenciando a questão da criança, a criança novinha, né? O galho verde ele é mais fininho, ele é mais flexível, ele é mais moldável, e assim também a criança. E o trecho do Evangelho que ele referencia na página é um trecho que está no capítulo 8, um pedacinho. E esse capítulo do Evangelho, ele fala dos bem-aventurados, os puros de coração. E nesse capítulo, ele traz, na primeira parte dele, os primeiros itens desse capítulo do Evangelho, ele traz para a gente aquela passagem famosa de Jesus, né, que ele está lá entre os discípulos, e chega uma porção de crianças, e acontece o quê? Quem pode me dizer? O que os discípulos fazem? Hã? Vocês estão tímidos hoje? Fazem o quê? Afastam as crianças, mandam elas saírem, que elas estão atrapalhando, né, aquele momento de Jesus. Jesus está fazendo uma coisa séria, não pode ser atrapalhado por crianças. E o que Jesus fala?
a famosa frase, né? Vinde a mim, deixai e venham a mim as criancinhas, né? Porque o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham, né? E ele aproveita aquele momento para dar uma grande lição de que o que está sendo colocado por ele nesse momento é: entrarão no reino dos céus aqueles que receberem a mensagem, receberem esse reino com a pureza, a flexibilidade, a ingenuidade, a maleabilidade da criança, que forem flexíveis à chegada da Boa Nova para rever os seus conceitos internos e agir de acordo com essa Boa Nova. Então, nesse primeiro momento primeira parte, né, o primeiro parágrafo da mensagem do Hamed, ele fala dessa flexibilidade da criança ser um apoio para os pais. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? Nós somos espíritas, se estamos aqui, pelo menos, queremos conhecer essa doutrina, simpatizamos com ela, e ela tem alguns princípios que são básicos, entre eles, né, a reencarnação, a pluralidade das existências. Ela diz que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos e vamos atingir a perfeição encarnando várias vezes. Ou seja, encarnando, reencarnando, encarnando, desencarnando, reencarnando, nascendo neste planeta ou em outros várias vezes, né? Então, nós temos uma bagagem. E nesse primeiro momento do texto do Hamed, ele fala exatamente de que os pais podem modificar, podem influenciar e devem estar na sua missão, influenciar a criança que está maleável, que está com a sua bagagem adormecida quando ela entra no corpo. Quando a gente reencarna, a gente tem um tempo de adaptação a essa nova morada. E nesse tempo de adaptação, a gente está com as nossas tendências, as nossas inclinações adormecidas, anestesiadas, porque o nosso corpo físico ainda não pode dar vazão a toda essa bagagem que a gente traz enquanto espírito. A gente vai apresentando essa bagagem conforme a gente vai crescendo, e o nosso corpo também vai crescendo aqui, o espírito vai podendo manifestar aquilo que ele traz, né? Então, como isso ainda está muito adormecido, a criança é facilmente influenciada, ela é facilmente moldada pelos pais, né? E isso ele traz no primeiro capítulo. E isso também é questionado lá no Evangelho, porque fala assim, poxa, se a criança tem uma bagagem, né, como é que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a uma criança? A criança não é pura, ela tem uma bagagem, uma história. Como assim, então, ela é esse exemplo de pureza? Justamente por esse momento de quando a criança reencarna, que ela está flexível, que ela está com as tendências anteriores adormecidas. Então, nesse momento, ela está aberta às influências. E é assim que Jesus coloca essa questão, que a gente esteja aberto, como as crianças, para receber o reino dos céus, para entrar no reino dos céus. E nesse primeiro parágrafo também, quando ele fala dessa missão dos pais, que a criança é moldável, é influenciável, ele tem um parêntese ali no meio do parágrafo, do primeiro parágrafo dele. Esse parêntese é o seguinte, todos nós somos o que somos hoje por influência dos nossos pais e dos adultos que estiveram à nossa volta. E aí, quando ele toca nisso, na mensagem, ele volta o olhar dele para nós mesmos. Nós, quando crianças, recebemos uma série de influências. Recebemos e tivemos uma série de vivências que foram boas e foram ruins na nossa vida. E é um detalhe importante, porque quem veio aqui,
quem ouviu esse primeiro pedacinho fala assim, essa palestra é para quem é pai, né? Vai moldar a criança, o filho, a influência do filho. Não, não é só para quem é pai, né? Essa palestra é também para nós olharmos a nossa influência enquanto convivendo com outras pessoas, enquanto convivendo com crianças, né, que estão à nossa volta. A gente não tem filho, mas a gente tem um sobrinho, a gente tem um afilhado, a gente tem um vizinho, a gente tem um primo, a gente tem sempre, né, as crianças à nossa volta. E nós também, mesmo sem sermos pais, estamos influenciando essas crianças de alguma forma. Tem um ditado dos índios que a criança, ela não é da família. A criança é educada pela aldeia, pelo grupo. Então, para algumas tribos indígenas, todas as crianças são responsabilidade de todos os adultos. Se ele ver o filho do outro fazendo uma coisa errada, ou não sabendo fazer alguma coisa, ele vai lá atuar como educador, como apoio, como pai, né? Como responsável por aquela criança. Então, é uma lição muito bonita que eles trazem para a gente, né? Porque nós somos responsáveis também por influenciar as crianças que estão à nossa volta. E aqui eu quero fazer um parêntese também para as pessoas que estão influenciando positivamente a educação moral das crianças, né? Que, nesse caso, são os evangelizadores. Quem sabe que essa casa aqui tem evangelização? Levanta a mão, quem já conhece a evangelização da casa. Essas pessoas estão aqui voluntariamente, né? Aos sábados, deixam lá, muitas vezes trazem os filhos, né? Mas muitas vezes deixam lá o marido, deixam lá a família, e vêm para cá para influenciar as crianças a quê? A conhecerem o Evangelho de Jesus, a conviverem melhor umas com as outras, a vivenciarem na brincadeira, na dinâmica, na música, conceitos que o Evangelho traz para a gente, que são importantes para o nosso progresso moral, para a nossa melhora. Então, essas pessoas estão voluntariamente influenciando esse grupo, essas crianças, para que elas possam absorver essas coisas que elas vão lembrar lá quando forem adultas, na hora de educar o filho. Né? Então, isso é muito interessante, porque não precisa ser pai para estar se colocando nessa posição de influenciar a criança. A gente pode fazer isso onde a gente está, no papel que a gente está de adulto hoje. Né? Então, nessa primeira parte, ele fala muito dessa questão do molde, da maleabilidade, da influência. E nessa parte aqui é importante a gente destacar também o exemplo. Né? Quando a gente está em casa e a gente tem um hábito que a gente vem lá da nossa história, da nossa educação, né? Dos nossos pais, daqueles adultos que nos influenciaram. Então, a gente traz coisas, né, para a educação do nosso filho. E a criança é muito fácil a gente ver essa influência. Porque se a gente tem o hábito de coçar a cabeça de um jeito, de deitar de um determinado jeito, ou de roer a unha, que esse é o meu, né? Roer a unha, né? A gente rapidamente consegue perceber os nossos trejeitos no filho. Ele rapidinho aprende, gente, a fazer o que a gente está fazendo. E aí, quando a gente olha, a gente pode reconhecer. Então, e a gente nunca falou nada para ele. Pelo contrário, o que a gente fala? Não rói a unha, senta direito, não faz assim, não faz... Mas se a gente fizer, não adianta. A gente pode falar o que for, o evangelizador pode falar o que for, o professor pode falar o que for, que ele vai fazer igual a gente está fazendo. Então, o poder do exemplo é muito forte para a criança. A importância da gente se policiar nos nossos hábitos é muito grande, né? E é muito difícil também. Eu reconheço aqui
que é muito difícil para nós, né? Porque muitas vezes esses hábitos ou essa forma de agir é confortável para a gente. Ela está escondendo alguma coisa que a gente às vezes não quer olhar. A gente libera isso nesse ato de roer unha, que às vezes esconde o medo ou a ansiedade. A gente libera, às vezes, a questão do ficar em casa, ficar muito em casa, né, ou não sair de casa, dessa nossa dificuldade, às vezes, de uma convivência social, e isso esconde também alguma coisa nossa. Então, para a gente, aquilo ali está numa zona de conforto que, às vezes, a gente não quer mexer. Mas, quando o filho vem e começa a imitar a gente se incomoda e tem que mexer naquela coisa. A gente tem que mexer naquilo ali e buscar alternativas. Porque a gente vê nele e a gente não gosta. A gente identifica e fica triste. Poxa, não era isso que eu queria passar para ele. Né? E aí a gente é obrigado aqui a também fazer movimentos para a nossa educação. Né? Aqui no final da mensagem, o Hamed vai falar aqui. O tempo dessa flexibilidade, ele é determinado, né? Mas não quer dizer que quando a criança cresce, eu não vou mais educar. Não quer dizer que eu não vou educar o adolescente. Não quer dizer que eu não vou educar o adulto, né? Ele traz aqui que a educação continua. Ela é mais fácil nesse momento, mas ela continua sempre. A gente não deve desistir. Ah, não, olha, no Espiritismo a gente fala que até os 7 anos a criança é muito maleável, a gente está falando, ela vai conseguir perceber, entender melhor, então quando ela fizer 8 eu parei. Não, agora eu vou parar porque ela já fez 8, agora ela vai decidir sozinha. Né? O Espiritismo fala que, alguns livros falam que até 7 anos é que dá para fazer, então quando ela faz 8 anos eu paro. Agora, meu filho, você decide, você escolhe, você faz, você resolve a sua vida. E não é assim, né? Vai ficando cada vez mais difícil, porque ele vai trazendo cada vez mais, com mais vigor, as suas tendências antigas. Então, aquele egoísmozinho que ele traz ali, que apresenta na brincadeira, na hora que não quer emprestar um brinquedo, na hora que não quer dividir alguma coisa, é o mesmo egoísmo nosso, do adulto, né? Só que ele foi, de alguma forma, alimentado. Então, dependendo de como a gente alimenta essas questões durante a nossa vida, quando a gente chegar na idade adulta, a gente vai ter isso mais ou menos forte nas nossas tendências. Se o pai vai perceber a cada ano do filho que essas tendências vão se apresentando cada vez mais, né? Se ele não quer dividir uma coisa aqui, conforme ele vai crescendo, você vai vendo que ele não quer dividir nada. Que ele não quer dividir a mãe, que ele não quer dividir nada. Então, a gente vai percebendo que isso vai ficando mais forte. E é hora de atuar, é hora de mexer, é hora de mostrar para ele, né, de dar a ele vivências que ele possa rever essa situação. Né? Ah, mas Raquel, eu agora já estou com 40 anos, com 50 anos... Então, não dá para eu mudar. Dá sim. Né? A gente tem oportunidade na própria casa espírita, a gente tem oportunidade nos terapeutas, nos encontros, em diversos trabalhos que acontecem na casa espírita, de exercitar novas coisas, novas situações na nossa vida. Então, a gente pode mudar sempre, o tempo todo. É difícil? É. Mas a gente sempre pode e tem espaço para aprender, para se educar. Né? Então, ele fala aqui também, no segundo parágrafo, a gente seguindo aqui, que dependendo do que a gente fale para a criança, do que a gente proponha para a criança, do que a gente permita para a criança, né? Seja qual for o papel que a gente esteja, de professor, de vizinho, de evangelizador, de amigo, de padrinho, o que seja, a gente propõe a ela vivências que podem ajudar a desenvolver ou que podem atrapalhar. Então, a gente precisa estar atento com aquilo que a gente apresenta
para a criança, com aquilo que a gente incentiva. Ah, ele está com 2 aninhos, ele não está prestando atenção na música que está tocando, eu posso ouvir meu funk, né? E aí, lá no meu funk, está dizendo uma série de coisas, né? Isso é mais para aquele primo adolescente, né? Que a criança chega lá na casa, está tocando, né? Uma porção de coisa. Ah, mas a criança não está prestando atenção. Tá sim, gente, daqui a pouco está dançando e cantando a música, né? Então, a criança tem sim que ser incentivada a essas percepções. Ah, eu não vou apresentar a música clássica para ela porque ela vai achar chato. Gente, ela vai achar o quê se ela ainda tem 3, 4 anos, 5 anos? Pode achar chato? Pode. Mas eu tenho que apresentar? Tenho. Né? A gente tem que cair também naquele lado da hipocrisia, né? Que, então eu só vou apresentar tudo, né? Vou apresentar coisas altíssimas para o entendimento dela? Não, não é isso. Mas a gente tem muitas adaptações de boa música, de boas pinturas, de bons programas para a criança. E a gente precisa procurar por isso para apresentar, né? De boa leitura. Essa biblioteca aqui da casa tem uma série de livros infantis lá, né? Se a gente passar ali na biblioteca, é de graça. Ah, mas eu não tenho dinheiro para apresentar isso para o meu filho. A gente não precisa ter dinheiro. A gente precisa ter disposição, né? Tem inúmeros programas de boas peças, de boas exposições que são gratuitas. Tem livros aqui na Casa Espírita que são oferecidos pela biblioteca, que são gratuitos. Então, a gente só precisa ter em mente que a gente precisa apresentar coisas boas para ela, sim. Que ela pode absorver isso, sim, do jeitinho dela. Né? Eu não tenho que tratar a criança, então, já que ela é um espírito, que tem uma bagagem, que eu tenho a missão de desenvolver, então eu vou apresentar para ela logo, né, uma porção de coisas que não estão ao alcance dela. Né? Não adianta eu querer ensinar para ela uma equação se ela não sabe somar. Então, fazendo a comparação com a escola, tudo tem o seu momento. Mas não quer dizer que eu não devo apresentar para ela a matemática lá da criança. O professor na escola apresenta a matemática para a criança. De 2, de 3, de 4, de um jeito que ela possa entender. E lá nos 12, 13, 14, ela vai estar fazendo a equação. Mas ela começou a aprender a contar lá nos 2. E a mesma coisa é com o nosso processo moral. Esse egoísmo que a gente está falando aqui, eu tenho que começar a trabalhar lá pequenininho. Porque aí lá na frente, ele já vai estar mais forte para poder vencer e continuar vencendo essa dificuldade. Então, ele vai estar com novas ferramentas quando estiver lá na frente. Mas eu comecei a trabalhar lá na criança. E isso é importante, né? Esse desenvolver, esse procurar acrescentar a criança, né? Na medida do que ela possa compreender. E aí ele começa a falar aqui da questão das regras dos pais, né? Ah, bom, a criança tem uma bagagem, tem uma tendência, mas eu, enquanto pai, enquanto educador, enquanto esse adulto que influencia, eu tenho que dar a ela, ajudar a ela a encontrar os limites. Eu sou o cicerone da encarnação dessa criança. Eu estou ali para apresentar o caminho, para apresentar a forma de fazer, para dizer para ela como é que se faz. Então, eu tenho que estar atento a esse trabalho com o limite. Não é o impor a minha forma de ver a criança. Porque ele vai falar um pouquinho mais aqui embaixo de uma questão muito importante também para a gente, que é quando a gente começa a projetar na criança aquilo que era para eu ter feito na minha vida, né? É para eu estar me educando, mas eu começo a projetar essas situações na criança. Então, as minhas regras acabam sendo influenciadas
pela minha vivência. Então, se eu, quando era criança, sofri uma situação de violência, né, eu vou, de alguma forma, quando estiver educando, super proteger o meu filho da situação de violência. Eu vou tentar impedir de todas as formas que alguma situação chegue até ele, né? Então, eu vou começar a distorcer situações em prol das minhas próprias dificuldades, né? E dizendo assim, não, isso é para o seu melhor, né? A gente indo para situações extremas, a gente encontra pais que... e tem situações, exemplos reais até disso, né? Que o pai saiu para trabalhar e amarrou o filho na cama. Não, amarrei ele na cama, porque se eu deixar ele sair de casa, ele vai consumir droga. Então, olha o estado de desequilíbrio que chegou aí nessa relação. E às vezes a gente não está falando de um adolescente, não, a gente está falando de uma criança mesmo. Então, o pai acaba adotando situações de proteção ou de... que às vezes estão ainda distorcidas nesses casos. E tem outros e outros e outros, relacionados à bebida, relacionados à droga, ao fumo, à educação. Eu tenho um amigo de trabalho que ele conta que, na história da família dele, ele foi o primeiro a se formar na faculdade. A família inteira, né, as pessoas ainda não tinham conseguido essa questão. E aí ele falou para mim uma vez assim, Raquel, eu tenho muita pena de ter sido eu primeiro, porque poderia ter sido a minha mãe. Só que na época dela, as mulheres não podiam ser mais do que os homens, ser mais do que os pais, do que os maridos, né? Então ela foi até o normal, ela é professora, depois precisou educar os filhos, né? Teve uma situação de viuvez e precisou educar os filhos e educou através do trabalho como professora. E ele dizia que ela era excelente e que ela tinha muito desejo de ter cursado uma faculdade. E ela pegou esse desejo e trouxe para a realidade dele. Então, desde pequena, ela falava para ele, né, olha, eu quero que você... Eu espero que você se forme, né? Que é um outro lado dessa história, né? Era uma mãe dizendo assim, olha, eu quero que você consiga ir, né? Vamos nos esforçar para você conseguir alcançar isso, né? Uma família que não tinha muitos recursos, e aí ela conseguiu que ele fosse o primeiro da família, né, a se formar na universidade. Então, tem exemplos e situações que essa nossa projeção é boa. E tem situações que essa nossa projeção pode estar distorcida. Se ela coloca força demais nessa situação de levá-lo à universidade, ela poderia ter criado nele um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio vem de quê? A gente está educando a criança e trabalhando a criança nesse início da vida dela para que assim que seja possível, né, ou a cada vez ela possa exercitar mais o livre-arbítrio, que também é um grande conceito, um conceito muito libertador, que a doutrina espírita nos traz. Ela fala que nós somos espíritos, que chegaremos à perfeição através das diversas encarnações, exercitando o poder de escolha, de livre-arbítrio, de escolher aquilo que eu quero para mim. Então, a gente pode encarar esse momento inicial da criança, um preparatório, né, dos pais, para que ela possa, quanto mais ela se apropriar desse corpo físico, exercitar o livre-arbítrio. Se a gente começa a interferir nesse exercitar o livre-arbítrio, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai saber viver, vai saber escolher, vai saber se posicionar diante de uma situação? Não vai saber, porque ela precisa exercitar, ela precisa viver. E o Hamed traz aqui também que a gente pode olhar para a criança e ver que elas têm necessidades que são muito parecidas, né? Toda criança precisa brincar,
toda criança precisa aprender os hábitos de higiene, toda criança precisa estudar, né? Tem coisas ali que são no geral, né, para toda criança. E tem situações que são específicas, que eu tenho que trabalhar com aquela tendência que a criança está começando a apresentar. E eu tenho que ter esse olhar para aquela tendência. E quando eu faço isso, eu vou desde pequeno ajudando essa criança a exercitar esse livre-arbítrio. A coisa funciona diferente para cada criança. Eu gosto muito de lembrar um programa que vocês devem conhecer, que é a Super Nani. É aquela que resolve tudo, né? Os casos mais complicados, as crianças mais difíceis. Agora tem uma versão de adolescentes também desse programa, né? Então, a criança mais difícil, mais complicada, mais, né, aquela que derruba a casa toda, que ninguém aguenta, chama a Super Nani que ela resolve, né? Se a gente tentar fazer em casa, olhar para a nossa criança e dizer assim, esse aqui é igualzinho àquele episódio da Super Nani. Vou fazer igual, né? Vou botar lá na cadeira do pensamento, vou botar de castigo, vou tirar o videogame, vou tirar não sei o quê, porque é igual, né? Então, vou lá pegar o modelo e vou aplicar. Não vai funcionar. Porque ninguém é igual. Não adianta eu pegar o molde da Super Nani e botar dentro da minha casa, porque talvez o meu filho seja a combinação de 3 episódios. E eu tenha que pegar um pedaço de cada um, né? Então, não vai ter jeito, não tem modelo pronto. Não tem uma fórmula pronta que a gente possa aplicar, né? Então, a gente tem que estar exercitando esse olhar. O que meu filho está precisando? Ela teve lá uma ideia boa, posso tentar mais ou menos usar? Posso. Mas eu tenho que estar atento para o resultado dela, porque se não funcionar, eu tenho que tentar outra. Eu preciso, na verdade, trabalhar aquela tendência da criança, né? Preciso estar atento a isso. Então, não adianta ficar procurando modelo pronto. Cada um é diferente, cada um é uma realidade. E, às vezes, os nossos próprios filhos são diferentes. Ou as crianças que estão ao nosso redor, cada uma é diferente. Então, não adianta eu querer tentar uniformizar tudo, né? Fazer de tudo igualzinho. É difícil para a gente. Então, a gente precisa estar atento para cada um individualmente, para a sua própria necessidade. Tem muita gente que fala assim, não, a gente tem que criar filho tudo igual. Não é assim. A realidade é que o nosso esforço em educar precisa ser igual para todos os nossos filhos, para todas essas crianças que nos cercam. O meu esforço em educar. Mas a necessidade de cada um precisa ser atendida de maneira diferente, de maneira especial, com um olhar especial. Eu faço assim, quando eu compro roupa, eu compro para todo mundo. Se eu der um celular, eu vou dar um celular para todo mundo. Só que um tem 5, o outro tem 7, o outro tem 15. Quem vai aproveitar mais esse celular? Hoje eu já tenho minhas dúvidas, porque os pequenininhos estão dando banho aí na gente, né? Mas, às vezes, a gente está dando para uma criança, em prol de uniformizar isso, criando uma necessidade que ela não tem. Em prol de fazer igual, não, aqui em casa o meu filho quer ter um Facebook, então o irmão vai ter também. Só que, será que o irmão já está preparado para usar esse recurso que o expõe em um ambiente que é igual andar na rua? Será que ele já sabe andar na rua? Porque é a mesma coisa, né? A gente está se expondo ao outro. Então, será que ele já sabe fazer isso? Ou será que eu não tenho que acompanhar melhor o que ele está fazendo? Né? Então, a gente precisa estar observando a necessidade da criança. Cada um é diferente, cada um é especial, cada um tem uma necessidade. E a gente precisa ter a habilidade de perceber o que ele está precisando, né? Lá em casa, um filho pediu de aniversário uma rede e o outro pediu um celular. Uma rede de deitar mesmo, né? Rede de dormir. Então, assim, cada um tem um gosto, uma necessidade, uma diferença
que é muito difícil, mas a gente tem que aprender a respeitar. Para mim é particularmente difícil, porque eu e minha irmã fomos criadas assim. O que uma tinha, a outra tinha, né? Até porque a nossa idade era muito próxima. Os meus filhos também têm uma idade próxima, mas a gente tem tentado exercitar muito essa questão da individualidade, do que cada um realmente precisa para aprender a exercitar o seu livre-arbítrio, né? Então, é um olhar que ele chama a atenção que a gente tem que ter, né? Uma outra coisa que é interessante a gente lembrar aqui, que ele fala, é que muitas vezes essa falta de exercício do livre-arbítrio vai gerar os distúrbios que existem na idade adulta. E aí a gente vai passar um pouquinho para nós, né? Vamos olhar um pouquinho para nós agora. As dificuldades que a gente tem, os desequilíbrios que a gente tem, e muitos deles são os que nos trazem à casa espírita hoje, muitas vezes fazem parte, estão na nossa história, desde criança. E é preciso que a gente tenha muita coragem e maturidade para olhar para essas situações. Né? A gente tem visto cada vez mais os filhos saírem de casa mais tarde, os adolescentes mais dependentes dos pais, né? Então, a gente tem visto essa dificuldade no exercício do livre-arbítrio. Como é que será que está o nosso exercício de livre-arbítrio? Como é que será que nós estamos tratando aquelas questões que a gente traz desde a nossa infância? E que muitas vezes elas são muito sutis. E muitas vezes a gente nem sabe ainda que traz. Mas a gente, com certeza, tem situações que a gente não quer ver e não quer enfrentar em função de vivências que não foram boas na nossa infância. Então, esse contato que a gente precisa fazer com essa criança que nós fomos é muito importante. Seja acompanhado de um terapeuta, seja não acompanhado de um terapeuta, seja lendo um livro, seja buscando referências para fazer esse trabalho, eu preciso estar buscando me conectar com essa criança, perguntar para ela o que foi que aconteceu. Que vivência foi essa e por que não foi boa? E o que eu hoje, né, adulto, que posso proteger essa criança, posso fazer para ajudar a resolver? Porque eu vou estar ajudando a mim mesmo. Eu vou estar olhando para o meu próprio lado criança, minha própria criança interior, que teve muitas influências positivas e negativas, e olhar para essa nossa criança vai nos ajudar a agir no nosso tratamento de hoje. Vai ajudar no nosso autoconhecimento, vai ajudar na nossa mudança de atitude, no exercício do nosso livre-arbítrio hoje. Então, é algo que nós precisamos ter a coragem de fazer. Olhar para as situações que foram difíceis e perguntar: o que eu posso fazer hoje para ajudar essa criança, né? Que na verdade sou eu mesmo, né? Vou estar ajudando a mim mesmo. Perguntar que atitude ajudaria, que eu poderia fazer para estar revertendo essa vivência para uma vivência boa. Então, esse é o exercício que nós vamos fazer hoje, vamos fazer agora, vamos fazer a cada dia, né? Buscando se perguntar, buscando perguntar aonde estão as raízes das nossas dificuldades, onde estão as raízes dos nossos problemas. Muitas dessas raízes estarão na infância, na nossa infância. Então, são dois focos que a gente tem que ter, e para isso não tem idade, gente. Para fazer esse exercício, não tem idade, né? Então, a gente precisa ter dois focos quando a gente sair dessa palestra. Na influência que eu tenho hoje sobre as crianças que me cercam e na influência que eu tenho que buscar para mim, para que eu possa reverter as minhas dificuldades.
Essa influência está na casa espírita, está no trabalho, está em livros, está em muitos lugares. Então, eu preciso ter a coragem de buscar essa mudança. É sempre tempo da gente se renovar. É sempre tempo da gente se educar. E ele traz isso para a gente aqui também. Ele traz aqui também que nessa análise da nossa influência, né, em nós e nos filhos, a gente tem que fazer duas coisas também, né? Em função da nossa missão de pai, a gente não criar esses distúrbios, esses desequilíbrios nos nossos filhos. Ah, não, eu sou pai, ele tem que ser uma pessoa bem-sucedida. E em prol disso eu vou criar um desequilíbrio nessa criança que vai se tornar um adulto com dificuldade. E que a gente também não deve culpar, colocar a culpa só dos nossos problemas, né? Colocar a culpa nessas vivências também. Porque, como a gente está falando, é sempre tempo da gente mudar de hábitos, da gente exercitar o livre-arbítrio. Então, nem um lado, nem o outro. Nem produzir na criança novos desequilíbrios e nem dizer assim, esse desequilíbrio não vai ter jeito, aconteceu na infância, eu não vou poder consertar. O que acontece lá não dá para consertar. Sempre vai dar para a gente consertar. Não há motivo para a gente parar, né? E ele vai trazer também que, se a gente conseguir educar essa criança de forma boa, né? Sem essa rigidez, sem o padrão, sem rigidez, gente, não quer dizer que seja sem limite, não, tá? Mas com o diálogo pertinente, com as ações pertinentes, com as vivências pertinentes, colocando os limites necessários, né? A gente vai estar conseguindo cumprir essa missão. Então, é assim que ele traz esse tema para a gente, do galho verde, e ele vai finalizar colocando uma coisa que é muito interessante e que lembra muito um poeta que não é espírita, e que ele fala que os nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida, né? Por si mesma. E nesse poema ele discorre, chama Khalil Gibran, e ele discorre sobre os filhos não serem nossos, que é um ponto importante também. Esses filhos estão no nosso lar de passagem. Não estão na nossa vida de passagem, mas estão sob as nossas regras e sob a nossa influência de passagem, né? E eles não são nossos. Então, a gente precisa, olhando para eles como espíritos que têm bagagem e que, apesar de toda a nossa influência, podem fazer escolhas erradas, né? O que eu tenho que ter a certeza é de que no meu momento de pai, na minha atuação, eu fiz o meu melhor. Eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. Eu empenhei todo o meu esforço em influenciar adequadamente, positivamente, esse espírito que está comigo naquele tempo. Só que ele não é meu. Ele é um espírito do Pai. Ele é um espírito de Deus. Ele foi criado por Deus e ele é tão filho de Deus quanto eu. E ele tem a trajetória dele rumo à perfeição. Então, que eu exercite esse desapego. E esse desapego também vai me ajudar a fazer essa boa influência no meu filho. Porque eu vou olhar para ele como um ser imortal. Eu vou olhar para ele como um irmão perante Deus que precisa progredir. E que, nesse momento, eu tenho a possibilidade de ajudar no seu progresso. Então, é isso que a gente precisa levar. Os nossos filhos não são nossos. Eles são espíritos, são filhos de Deus, estão conosco, sob a nossa influência, sobre a nossa guarda, sobre o nosso carinho, sobre o nosso cuidado de passagem, né? Tem uma relação conosco, né? A gente não vai lembrar porque é importante para a gente vivenciar o momento de agora.
se a gente lembra tudo que o filho fez, se o filho lembra tudo que nós fizemos, nesse momento a gente não consegue se ajudar. Então, nós estamos esquecidos do passado, apenas com as intuições daquilo que nós precisamos melhorar e mudar, por um motivo muito importante, que nós precisamos nos ajudar no agora, nesse momento, nessa encarnação, né? Cada um com as ferramentas que está trazendo. A gente aprende muito com o filho também, né? Então é importante a gente também levar isso. Os nossos filhos não são nossos, estão conosco, estão de passagem, né? Pelas nossas mãos. E para terminar, já que a gente falou que a gente continua se educando, né, para a gente não desistir, porque quando chega a adolescência, a gente continua tendo uma série de desafios, a gente não deve parar, não deve desistir, deve continuar. E conosco também nós devemos continuar nos educando. Não foi isso que eu falei? Então eu quero lançar um desafio para vocês. Eu vou falar 3 frases aqui, que estão aqui nesta casa. Quem tem o hábito aqui de olhar os murais dessa casa? Que pouquinho, hein, gente? Que pouquinho. Então, eu queria lançar esse desafio para você, para vocês, para que a gente possa exercitar, olhar para tudo que está à nossa volta e que é capaz de nos ajudar a nos melhorar, a nos educar, a refletir sobre as nossas necessidades de mudança e nos ajuda também a ter ferramentas e até soluções para as nossas dificuldades. Então, eu queria propor a vocês que, como parte do tratamento de vocês, quem está em tratamento, quem não está também, como parte da educação de vocês, que vocês procurem essas 3 frases que eu vou falar aqui, aonde elas se encontram quando vocês saírem, tá? Então, eu escolhi as 3 porque eu achei que eram as mais pertinentes com o nosso tema de hoje, né? Uma delas diz assim: a educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade. Faz dele um homem que pensa, que sente e que age por conta própria. Essa frase é do Vinícius, está em algum lugar aqui da casa. Depois vocês procurem. A outra frase é assim: ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Para ensinar o amor, você precisa compreendê-lo. Então, vamos exercitar para que a gente possa também fazer essa influência, exercitando, procurando aprender, né, vivenciar aquilo que a gente está ensinando. E a outra diz assim: valoriza as situações do tempo, o lugar e oportunidade e faze o melhor ao teu alcance. Então, esse é o nosso desafio, o exercício do nosso olhar. Essas 3 frases estão aqui. Nós estamos nos educando, sendo influenciados o tempo todo, influenciando as pessoas, sejam elas crianças que estão recebendo essa influência ou adultos que estão ao nosso redor, né, o tempo todo. Então, que a gente possa fazer um bom uso dessa oportunidade de troca, dessa oportunidade de educação mútua, de possibilidades grandes que a gente tem de melhorar a cada momento, de melhorar com aquilo que está ao nosso redor. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que a gente saia daqui pensando e melhor do que quando a gente entrou e que a gente possa promover nas nossas vidas a mudança que a gente quer para o mundo. Que a gente comece a fazer essa mudança por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Que Jesus fique conosco na noite de hoje, que a paz dele possa ir conosco para os nossos lares. Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos relaxar, vamos aproveitar esse momento da prece, esse momento de sintonia com o alto, de sintonia com Deus, para que nós possamos
tranquilizar o nosso interior, para que nós possamos agradecer a Deus a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos nessa casa, de termos essa casa como apoio, como oásis para as dificuldades do dia a dia, para as dificuldades em família, para as nossas dificuldades íntimas. Queremos agradecer a atenção, o cuidado, o carinho da espiritualidade amiga com cada um de nós, a proteção dos amigos espirituais a cada um de nós. E queremos pedir, Senhor, por todos aqueles que não te conhecem, por todos aqueles que ainda sofrem na ignorância da tua mensagem, na ignorância da boa nova, na ignorância do amor do Pai por todos nós. Pedimos que envolva, Senhor, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, para que possamos, Senhor, realmente buscar ser o coração do mundo, buscar ser uma referência de amor, uma referência de paz, uma referência de harmonia. Sabemos que é tudo difícil, muito difícil, mas que educando a cada um de nós, educando a criança, estaremos promovendo um mundo melhor. Fica conosco, Senhor, inspira-nos, fortalece-nos, para que possamos ser cada vez melhores, progredir cada vez mais, que assim seja. E assim, mestre querido, tivemos alguns momentos de reflexão. Agradecemos pela oportunidade e queremos pedir-te a permissão para que, ao voltar aos nossos lares, levemos conosco a paz que neste momento sentimos, distribuindo lá fora, Senhor, a luz, esses eflúvios de luz que se irradiaram em volta de nós, para aqueles que se encontram tão distanciados das tuas verdades. E assim eu peço aos nossos guias e protetores, aos diretores desta reunião, que nos permita, em nome de Deus, estarmos encerrando a primeira parte de nossas tarefas da noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.